Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Jéssica Mendes e hoje estamos em mais um episódio do RH na Real. Nesse podcast, a gente compartilha curiosidades sobre o mundo de recursos humanos e gestão de pessoas. Hoje a minha convidada é a Flávia Pelinson, da empresa DUPS. É um prazer ter você aqui, Flávia. Muito obrigada, tá, por aceitar o nosso convite. Jéssica, muito obrigada pelo convite também. Estou bastante feliz de ter a chance de estar aqui batendo esse papo contigo aqui na DUPS um pouquinho, um clima gostoso, né? Sim. Obrigada pelo convite. Bom, eu comecei minha trajetória profissional, na verdade, o meu primeiro estágio foi na área comercial. Eu estava estudando administração de empresas e eu consegui um primeiro estágio ainda na época que a carga horária de estágio era 8 horas. Nossa, não, que o estágio não tinha carga horária. Não era café com leite, era... E trabalhava o dia inteiro longe de casa. Eu moro em Ribeirão Pires, mas trabalhava em Diadema e estudava em Santo André. Então era uma rotina bem puxada. Depois desse período, a empresa ia mudar para Jundiaí. E aí foi quando, de fato, eu decidi entrar na área de RH mesmo, né? Eu participei de um processo seletivo longo de uma empresa multinacional e eu podia escolher a área que eu queria me candidatar e eu escolhi já recursos humanos. E aí fiquei lá por muitos anos, né? Aprendi muito. Eu falo que foi na Ródia, na época, hoje a empresa foi vendida e pertence ao grupo Solvay, mas era uma empresa enorme e com políticas de RH há muitos anos, né? A Ródia veio para o Brasil em 1919, então eram muitos anos de... Foi uma escola, eu aprendi muito lá, me desenvolvi, cresci, foi muito bacana. Depois eu tive a chance de atuar, né, mais diretamente implementando políticas de RH, implementando a área de RH em outras empresas. E agora eu estou aqui na DUPS do Brasil, que é uma multinacional norte-americana, mas aqui no Brasil a gente está recente ainda, temos 8 anos aqui no Brasil, mas também é um desafio bem interessante, né, voltar para a indústria multinacional e manter esse contato com a matriz, bem bacana. Hoje eu gerencio aqui a área de recursos humanos, facilities, que a gente chama, né, que é portaria, limpeza, restaurante, segurança do trabalho, TI, então a gente vai acumulando algumas coisas. Não, RH acaba fazendo aí um todo, né? Sim. A Flávia, ela atua na área de recursos humanos há 14 anos. Ela tem passagem aí por grandes indústrias multinacionais e atualmente ela está na multinacional DUPS. Ela é formada em administração de empresas, ela é coordenadora do grupo de RH AEPS e é conselheira do CIESP em Santo André. Então tem aí uma grande bagagem, né? Você começou a atuar na área de recursos humanos dentro do departamento pessoal ou foi em outra área dentro do RH? Minha primeira atuação em RH foi na Ródia e lá era uma empresa muito grande, então era bem segmentada. Então a parte de departamento pessoal de folha era outra área que fazia, né? Então ela era terceirizada, na verdade. Então tinha uma empresa que ficava lá dentro e fazia isso. Então era RH puro mesmo. Então eu já comecei a experimentar a vivência de HR Business Partner, que eles chamam, que é um RH gestor parceiro de negócio. Em cada unidade de negócio da Ródia tinha uma equipe de RH que era bem estratégica. Então, todos os subsistemas de RH mesmo, RH mais estratégico. Então, foi por isso que eu digo que foi uma experiência muito, muito enriquecedora, assim, de atuar como parceiro de negócio já desde o início da carreira. Nossa, e acaba sendo polivalente, né? Porque imagina fazer essa parceria, aprender alguma coisa, acaba sendo um trabalho bem dinâmico, né? O RH é dinâmico, sim, né? A gente participa de discussões de negócio mesmo, né? Sim. Então, o RH, ele não é só alguém que vai processar folha ou que vai, sei lá, cuidar da integração de alguém. É muito mais do que isso, né? Então, ter tido a chance de atuar num RH que já tinha essa pegada, né, mais estratégica desde o início da minha carreira, assim, eu digo que foi essencial para onde eu cheguei hoje. Com certeza. Dentro de uma indústria, para você conseguir administrar, gerenciar e colocar a comunicação ativa na equipe sobre a saúde mental e a saúde física dos colaboradores. Qual que é a importância desse tema hoje? Esse é o tema do momento, né? A gente participa aí de vários fóruns de RH e esse é algo que é um tema que cada vez mais tem que estar em pauta, né? Não só pelos RHs, mas também a gente tem que disseminar isso para as lideranças. Então, Sim. Os nossos líderes precisam ter um olhar mais empático e curioso, atento,
para entender a equipe dele, da equipe, né, quem de fato está precisando desse olhar. Aqui, o que a gente fez nesse sentido? Então, a gente tem, no nosso plano de saúde, que a gente oferece para os nossos funcionários, tem a possibilidade de um apoio psicológico, então a gente divulga isso. Então, e casos específicos que a gente acaba sabendo, eu trato, claro, especificamente, ali chamo a pessoa, converso e indico, né? A gente até agenda os atendimentos, as consultas com os psicólogos e depois vamos acompanhando. E também nós fizemos um plano aqui com uma empresa, né, que oferece esse serviço, em que eles têm acesso ao bem-estar como um todo, incluindo a saúde mental. Tá. Então, isso tem contribuído bastante também para que eles se preocupem um pouquinho mais com isso. Porque a saúde mental, ela engloba muitas coisas, né? Sim. Engloba a atividade física, engloba uma boa alimentação, engloba as finanças estarem ajeitadas, o né? Meio social, o meio cultural. Exatamente. Também. Né? Então, é muito fácil, né? Eu falo que é mais fácil a gente tá bem, tá feliz, quando você não tá enfrentando tantos problemas financeiros, por exemplo. Você tá com muitas dívidas, com muitos problemas, acaba, né? E aí a consequência é que a saúde mental acaba sendo prejudicada, né? Você precisa buscar ajuda mesmo. Então, esse olhar mais como um bem-estar mais completo para os colaboradores, né? Então, esse é o que a gente tem feito. Quando você começa uma campanha, né, para impactar, enfim, a saúde mental dentro aí da organização, você provavelmente tem aí uma ferramenta, o RH tem um meio de comunicação. Uhum. Né? Qual é a importância de ter esse meio de comunicação e qual a ferramenta de comunicação que você já trabalhou e você aplica no dia a dia? Olha, eu digo que o grande segredo, né, da comunicação envolvendo, principalmente em fábrica, né, porque comunicar por e-mail, se é uma empresa, por exemplo, que todo mundo trabalha com computador, que tem ali acesso fácil, a comunicação é mais rápida e mais prática. Comunicação com chão de fábrica é um pouquinho diferente. Não dá para a gente simplesmente mandar um e-mail e achar que está comunicado, porque não está, né? Eles não trabalham com computador, então a gente precisa usar de outra estratégia. Então, o que eu entendo que seja principal e primordial é transparência, né? E eu digo que quando a gente não dá informação, a gente dá o direito das pessoas de cada uma pensar e criar alguma história na cabeça. E a nossa mente é muito criativa, né? Então, nossa, demais. Se a gente não comunica, a pessoa cria na cabeça dela o que ela quiser. Exatamente. Né? Então, inclusive, eu sempre falo assim, até com cautela, e-mail, WhatsApp, porque às vezes uma pergunta que você faça, ela pode ser interpretada de várias maneiras. Ela pode ter uma interpretação diferente, sim, né? Porque no texto você não consegue colocar o tom de voz, né? Por mais que exista a caixa alta ali, de repente, se você me manda um e-mail e eu tô num dia em que eu estou estressada, o tom que eu vou ler o seu e-mail é na forma como eu estou me sentindo naquele momento. Exatamente. Eu já acho que foi assim que você escreveu, então já era um baita ruído, né? Exatamente. Eu sempre falo a cautela do WhatsApp, porque hoje é muito fácil, né? Então, qualquer comunicação, você vai mandar um WhatsApp, manda um e-mail e não tem mais aquela pessoalidade de olho no olho. Então, eu acho que eu sempre comento isso dentro da organização, até uma maneira que a gente aplica dentro da agência, que eu acho que todo feedback, ele tem que ser, o feedback positivo, ele tem que ser coletivo. O feedback que você vai lá, tem que puxar a orelha do profissional, um feedback que seja de uma maneira para melhoria, tem que ser no individual, não no coletivo. É o jeito mais respeitoso, né? Exatamente. Porque a humanização da comunicação também é importante, né? Sim. É uma outra pessoa que está ali recebendo aquilo, né? Então, ela é carregada de muitas coisas, muitos traumas, muitas experiências ruins. A gente não sabe como ela vai reagir. Tem gente que às vezes você vai dar um feedback, sei lá, vai dizer alguma coisa que precisa ser ajustada ali, um ajuste de percurso, e tem pessoas que levam numa boa, tem pessoas que sofrem muito com aquilo, acabam chorando, então assim, tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter esse cuidado. E voltando no tema da comunicação, então o que a gente faz aqui, né? Então, bom, tem os e-mails, tem quadro de aviso, a gente faz uma vez por mês um encontro com 100% dos funcionários, a gente faz lá no chão de fábrica, que a gente chama de Fique por Dentro. E a gente traz informações do negócio, informações de pedidos novos que a gente recebeu, planejamentos aí que vão acontecer nos próximos dias ou meses, alguma curiosidade, enfim, isso são informações que a gente vai trazendo que de alguma forma, por exemplo, se a gente começa num ritmo intenso de trabalho, olha, precisa vir aos finais de semana, e eles não entendem por quê, fica desgastante, né? Sim. Poxa, estamos trabalhando tanto aqui,
Mas se eles entendem o porquê que eles precisam vir, porque a gente tem um prazo para cumprir, porque o cliente, ou porque é uma exportação, enfim, quando faz mais sentido aquilo, o resultado é melhor. Né? Então, a gente sempre está trazendo bastante informações. Semanalmente tem o DDS, que é o Diálogo de Segurança, que eventualmente a gente aproveita o momento também para trazer alguma informação importante. Né? Então, eu digo que a transparência é o melhor caminho na comunicação. Sim. Mesmo quando a notícia é ruim. Eu sempre falo que quanto mais transparente, melhores são os relacionamentos. Sim. E aí eu sempre faço uma pergunta, assim como se a gente fosse o candidato, né? E quais os seus pontos fracos e os seus pontos de melhoria? Ai, essa pergunta. Não é? E às vezes eu vejo alguns comentários que a gente ali entrevista o dia inteiro o RH, né? Abrir uma vaga, tem que fazer processo seletivo. Eu sempre acho que o autoconhecimento é a chave de tudo, né? Então, eu sempre estou revisitando as minhas sombras, né? Ou seja, as minhas fraquezas. Faço terapia há bastante tempo já também. Então, se eu tiver que dizer, assim, uma força, né? Eu me considero bastante comunicativa. Eu acho que eu tenho um poder de mobilização bacana, assim, né? Eu consigo envolver as pessoas para fazer, né? Para acontecer. E eu me comunico bem também. Então, eu acho que isso facilita tanto para... Porque eu acho que, assim, em empresas, né? A gente estabelece muitas relações de parceria, né? A gente precisa firmar algumas conexões, sejam com a nossa equipe, seja com outras equipes, seja com a diretoria, enfim. É um processo de relacionamento importante que a gente precisa criar conexões. Então, se você não se comunica bem, se você não tem empatia, enfim, as conexões vão ficar frágeis e, consequentemente, as relações também, né? Sim. E aí tem uma série de consequências. Se você perguntasse para o meu marido, ele diria, ela é desorganizada. E eu sou mesmo, assim, eu tenho consciência disso. Eu não sou aquela pessoa super organizada, que minha mesa vai estar impecável no guarda-roupa, no carro, não. Então eu preciso, né, sabendo disso, né, eu sei que eu não vou alcançar um padrão de organização, não vou, né, mas eu crio mecanismos para que a minha falta de organização não me atrapalhe. Sim. Então, por isso que é importante a gente se conhecer. Exatamente. Né? E eu poderia negar, eu poderia falar, não sou desorganizada, não sou. Mas a gente só consegue melhorar se a gente identifica realmente o que é uma fraqueza. Não, isso eu sei que eu tenho que melhorar. Se você não aceita, você nunca vai melhorar. Sim, por isso que eu falo que o autoconhecimento é a chave de tudo. Assim. Exatamente. Inclusive, para os trabalhos de RH, né, quando a gente faz a avaliação de desempenho, tem uma conversa de desempenho, de feedback, ou de carreira, que a pessoa está na negação, né? Eu acho que eu estou pronto para essa posição aqui, eu já acho que eu já devia estar aqui, e aí a gente vai direcionando para o que ainda precisa melhorar. Se a pessoa nega a olhar isso, está negando também uma possibilidade de se desenvolver e dar um passo adiante, né? E para você, qual é o valor do gestor de RH dentro de uma organização? Acho que comecei falando um pouquinho disso lá no início da nossa conversa, mas eu acho que o principal valor é você ter um olhar mais estratégico para a coisa, né? Então, haverão momentos em que a gente vai ter que ter alguma conversa difícil de estratégia, pensando na empresa, falando de negócio, sob a perspectiva de gestão de pessoas. Então, eu acho que esse é o maior valor que um RH tem para oferecer para uma empresa, né? Então, é ter esse olhar mais estratégico, participar de conversas, ser convidado para uma análise, para uma discussão estratégica que, em teoria, quando você participa delas, você fala assim, tá, mas onde é que eu me encaixo aqui? Sim. Às vezes não vai ter alguém envolvido, né? Não vai ter uma decisão sobre uma pessoa envolvida, mas se você está sendo chamado, convidado para esse tipo de discussão, de análise, de decisão, é porque você já está agregando valor para a companhia a nível estratégico. Então, eu acho que esse é o grande ponto, é sair um pouquinho da bolha ali de fazer folha, de contratar, de treinar e ampliar mais. Olhar por fora, né? E como administrar diversos expedientes sem sair do salto? Aproveitando essa pergunta, eu tenho várias amigas que... Porque assim, eu tenho várias outras coisas, né? Então, sim. A gente faz milhares de coisas. Sou mãe, né? Tenho 2 filhos. E as minhas amigas perguntam, Flávia, como é que você dá conta? Eu falo, não dou. Simples assim. Assim, alguma coisa, brincadeiras à parte, né? Eu falo que o momento em que eu estou aqui 100% presente. Sim. Quando eu estou com os meus filhos, eu estou 100% presente com eles.
e por aí vai, né? Não vou equilibrar, não vou conseguir equilibrar tudo perfeitamente? Claro que não. Alguma coisa vai escapar ali, alguma lição de casa vai ficar, alguma coisa vai ficar, mas eu acho que a gente também não precisa entrar nessa neura, né? Eu também acho. De perfeição. A vida mais leve, né? Exatamente, porque a gente é esse, né? O mundo é esse, né? Hoje é isso, a gente vive isso, e se a gente for entrar nessa neura de ser perfeita em todos os. Você não vai dar conta. E você não vai nem conseguir fazer nada com excelência. Não vai dar. Então, aceitar que enquanto a gente estiver aqui, a gente vai fazer isso aqui 100%. E se, por exemplo, me ligam que meu filho ou minha filha aconteceu alguma coisa, tá tudo bem também. Eu vou ir lá acudir eles naquele momento, né? Eu acho que sem o peso de deixar um ou outro, né? Mas com a consciência de que a gente vai dar o melhor. Não somos mulheres, a Mulher Maravilha. Não existe. Não existe, a gente não consegue dar conta. Mas eu acho que a grande questão é a gente saber administrar o tempo. Sim. Né? E saber, no horário de trabalho, eu vou dedicar 100%, e quando eu estiver em casa, eu sou mãe, é isso. Tô com os meus filhos, acho que é saber ter esse time, Sim. né? Essa administração de tempo. Sim. E também deixar um tempinho pra gente quando sobra, né? Porque a gente não precisa ser somente a mulher profissional, somente a mãe, ainda que quem escolha ser, tá tudo bem também, né? Mas a gente precisa integrar todos os nossos eus, né? Porque Sim. Todos eles nos compõem, né? Então cada um deles precisa também do seu próprio momento. Sim. Ô, Flávia, e na área de RH é muito... Eu acho que a parte mais difícil aí é a gente efetuar o desligamento do colaborador, né? Sim. Não é um processo fácil. Você aplica a entrevista de desligamento na empresa, e se aplica, qual que é a importância fazer uma entrevista de desligamento? Bom, hoje a gente não tem aplicado aqui, mas eu já apliquei muito, né? Eu costumo dizer que quem a empresa demite, né, por exemplo, se foi uma demissão por iniciativa da empresa, a gente conhece os motivos, né, do desligamento. Mas ainda assim, nesses casos, né, eu considero que, assim, sei lá, você vai fazer uma entrevista de desligamento com alguém que você acabou de desligar por iniciativa da empresa, a pessoa ainda está carregada ali de muita emoção, né? Sim. Principalmente se o desligamento foi conduzido de uma maneira não muito bacana. O que significa isso, né? Eu digo que o desligamento é o ponto final ali, né? Não teve jeito. Então, a pessoa que vai ser desligada, ela tem que começar a receber sinais de que o caminho não tá legal. Então, ela precisa conhecer, né? Ela precisa saber que, olha, não tá no caminho certo, olha, você precisa fazer isso, até tal. Os feedbacks que a gente sempre diz, né? Então, quando chega no desligamento, ela mais ou menos que, realmente, né? Assim, já sabia o que estava previsto. Claro que tem os casos extremos, né? Que Sim. Uma falta muito grave, enfim. Mas no pedido de demissão, eu acho que a entrevista de desligamento é mais interessante. Porque às vezes a pessoa pede demissão para o chefe e não conta ali, não consegue externalizar o real motivo da saída, né? Então, ele vai arranjar alguma coisa. Eu recebi uma proposta de emprego, ou, enfim, vai trazer alguma coisa ali. Bem superficial. Bem superficial, porque tá tudo bem também, né? As pessoas não precisam, né? Mas qual que é o ponto de interesse do RH nessa entrevista de desligamento? É entender o que na cultura, o que no clima, o que na gestão, na relação com a equipe, com o líder, podia ter contribuído para que ele chegasse nessa decisão de pedido de demissão. E às vezes é alguma coisa que está acontecendo que de fato não está tão evidente, que a gente não consegue ver enquanto RH. Então, por isso que eu considero importante para entender quais são as nuances, né, nesse clima organizacional que estão fazendo com que as pessoas queiram buscar outra oportunidade, ou que a outra oportunidade, às vezes, nem tanto falando em dinheiro, né, em remuneração, nem é muito diferente, mas que faz com que ela escolha ir para outro lugar. Porque hoje a gente está vivendo, ainda mais hoje, nos tempos de hoje, a geração de hoje que está vindo, e acho que são novos tempos, né? A gente também está com outras consciências hoje. As pessoas escolhem onde elas vão trabalhar. E a rotatividade é enorme. Sim. Né? A estabilidade, a gente, como RH, colher e tentar manter é enorme. Antes, se tinha um índice de 10% de rotatividade. Sim. Né? Porque sempre vai ter, a gente sempre não vai ter ali as pessoas eternamente. Hoje é em torno de 30% a 40%. É difícil até explicar para a nossa matriz, né? Quando eles perguntam
sobre rotatividade, porque é uma cultura diferente, né? Assim, são países diferentes e formatos de trabalho, legislações diferentes. Então, eles falam, mas por que a rotatividade é alta, né? E é uma questão cultural mesmo. E não e por mais que o RH faça um trabalho, por mais que assim a gente implante propósito, valores, e a empresa tem que ser movido a isso, é uma geração também que está vindo de uma forma diferente. Sim. Com outras, por exemplo, aqui nós somos uma indústria metalúrgica, e nós contratamos caldeireiro e soldador, por exemplo. É uma mão de obra muito especializada, porque nós construímos máquinas, né? Nós construímos máquinas bastante robustas e não, assim, precisa realmente ser caldeireiro e soldador qualificado. E o que a gente percebe? Que os jovens não estão escolhendo mais essas profissões. Então, por exemplo, tem curso de caldeiraria e solda no Senai, mas cada vez menos alunos interessados, né? Então, porque eles estão, né, assim, tem muitas profissões novas aí, tem muitas coisas acontecendo, tem gente querendo trabalhar no digital, tem quem queira ir mais para a área de tecnologia. Ou tem gente que quer híbrido, quer home, e são funções que tem que ser presencial. Assim, é um trabalho minucioso, eu falo que um trabalho de artista, assim, porque realmente o que eles fazem virar, né, o trabalho é um trabalho manual, claro que tem máquinas, tem ferramentas, enfim, mas depende muito ali deles, né, da capacitação, da especialização, enfim, e fazer o que vira, assim, eu adoro ver máquinas saindo aqui, porque eu acho incrível a capacidade que eles têm de transformar chapas em máquina. Exatamente. Eu acho lindo, assim, acho muito bacana. E a importância, então, do desligamento, porque você consegue identificar realmente o que está acontecendo na sua operação, né? E existe um lado que é muito favorável e existe um outro lado também do profissional, ele não está nem preparado para uma entrevista, né, de desligamento. Sim. E quando ele não tá tudo bem também. Eu acho que a gente não precisa forçar a barra, sabe? Se eu percebo que, eu já fiz algumas, e se eu percebo que a pessoa está disposta a trazer ali, de fato, as verdadeiras razões que o levaram ao pedido de demissão, a gente vai explorando. Se não, realmente alguma situação até psicológica ali, enfim, um burnout, e a pessoa não quer mais falar sobre aquilo, quer falar. Tudo bem, né? Eu já tive caso assim, de uma entrevista muito positivo para mim, porque você, assim, no dia a dia você não percebe. Você não tá ali na operação, você não consegue acompanhar, e a entrevista de desligamento, ela traz isso. Aí você, nossa, uma questão de alerta. E já teve entrevista de desligamento, gente. Que é só reclamação, extremamente desnecessária. Eu acho que, assim, independente da onde a gente trabalha, o que a gente faça, a gente tem que deixar as portas abertas. A gente não sabe o amanhã. Sim. Né? Então, eu acho que sair de uma forma íntegra, independente do que aconteceu, né? Eu acho que, assim, apesar do que aconteceu, o que for, somos pessoas, mas eu acho que a profissão tem que falar acima de qualquer coisa numa entrevista de desligamento. A gente já teve casos assim, gente, a pessoa acabar com a empresa, acabar com os colegas de trabalho. Eu acho que não é necessário, né? Por isso que eu tem digo. Eu acho que é ético, bom senso. Por isso que, por exemplo, quando a gente faz uma entrevista de desligamento para quem a gente demitiu, a pessoa ainda está muito carregada de emoção, e ali quem vai falar, né, é a emoção dela. Exatamente. Né? Então, acho que também a gente precisa ter esse filtro, que na entrevista de desligamento, ela ainda está carregada de muita emoção, e que vai colocar ali para fora algumas frustrações também, né? Então, sim, e a entrevista de desligamento vocês fazem só no dia da rescisão, depois de 10 dias? Eu não gosto de fazer no dia, não, eu gosto de fazer depois. Eu também, porque senão aí a emoção fala muito mais alto, né? Ô, Flávia, e pra gente terminar a nossa entrevista, eu gostaria que você desse uma dica pro profissional que ele quer entrar na área de recursos humanos. São alguns pontos que eu considero importantes, mas o principal quanto mais você tiver inteirado do mundo dos negócios, então, por exemplo, se você vai trabalhar numa indústria, né? Se você vai trabalhar numa área de serviços, enfim, você precisa saber do negócio que você está trabalhando, que você vai atuar. Então, eu costumo dizer que, primeiro, você precisa, de fato, gostar e ter facilidade com o trato com as pessoas, porque se você não tiver, a gente escuta muito falar isso, né? Eu gosto mais da parte mais analítica, tá tudo bem, tem várias profissões, até no RH, né? Uma parte mais de folha, né? Tem uma parte mais analítica, mas pensando, né, numa dica para quem está querendo entrar nessa carreira, né? Estabelecer uma carreira, eu acho que
estude, esteja antenado com todas as novidades do momento, tem muitas novidades. Estabeleça conexões e relações, participe de grupos de RH, converse com outros profissionais de RH, esteja próximo e esteja principalmente aberto a aprender. Porque eu nem gosto muito de falar que tenho 14 anos de RH, porque eu sempre me considero uma aprendiz. Eu sempre, quando eu converso com alguém, e não importa se a pessoa tem mais tempo ou menos tempo de RH, eu sempre tenho algo a aprender com essa pessoa. Sim. A gente está sempre aprendendo, a gente sempre tem algo a aprender. E, principalmente, olhe para isso num olhar mais estratégico. Qual é a sua contribuição enquanto RH para essa empresa sob a perspectiva mais estratégica? Se teve a chance de entrar numa indústria, por exemplo, eu estou na primeira vez numa indústria metalúrgica, não sabia o que era uma metalurgia vindo da indústria química. Eu precisei aprender o que um soldador faz, o que um caldeireiro faz, o que é. Então, conhecer o negócio, conhecer a empresa, conhecer o segmento, entender quem são os clientes, quem são os concorrentes, o que de fato faz, como é a produção, isso faz muita diferença quando você vai participar de uma conversa mais estratégica. Você consegue ser mais contribuição. Bom, Flávia, eu queria agradecer, é um privilégio ter você aqui no podcast RH na Real. Tá? Te admiro muito como profissional. Eu acho que aí você tem muita contribuição para fazer ainda no mundo de RH. Muito obrigada, tá bom? Obrigada pelo convite, Jéssica. Adorei nosso papo. Também. E você, profissional de RH, que gostaria de participar do podcast RH na Real, entre em contato conosco. A gente aí tem muito que aprender ainda no mundo de RH, nas transformações trabalhistas, no mundo de gestão de pessoas. Tchau, tchau. Tchau.